Tarde, queridos. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Estamos aqui todas as segundas-feiras, 6 horas da tarde, horário de Nova York, sempre falando sobre temas de saúde mental. E, como vocês sabem, eu sou psicóloga há mais de 30 anos, trabalho nos Estados Unidos. ah, Trabalhei no Brasil por 10 anos e trabalho nos Estados Unidos há 20 anos. É, e é, Estamos aqui sempre falando, trazendo temas de saúde mental. Vocês, conforme vocês vão se juntando a nós, colocam seus likes, seus comentários, suas reações, suas perguntas e também as suas sugestões para próximos programas que teremos um prazer de atender às suas necessidades, falando sobre temas que vocês se interessam relacionados à saúde mental. Então, hoje nós estaremos falando sobre a época de final de ano, né? É a época de Natal. Oi, Alexandre, seja bem-vindo, querido. A época de Natal, Ano Novo, Álvaro, muito obrigado. Álvaro França Gonçalves, do Paraná, obrigada. E o Alexandre Dutra, muito obrigado pela sua audiência, queridos. Então, sempre estamos aqui falando sobre isso. E hoje, assim, esse tema de Natal, essa época de Natal, ou de quem é judeu, né, comemora o Hanukkah e outras tradições, né? Os africanos comemoram, tem um outro feriado que eu me esqueci, que é a tradição vinda da África, das religiões africanas. Muito bom, Alexandre, você é de Goiânia, muito obrigada. Pauliane, boa noite. Pauliane Aparecida Moura, muito obrigada, querida, pela sua audiência. Então, muitas pessoas, né, acham que todo mundo é feliz, todo mundo tem que ser feliz nessa época, né? Todas as propagandas, existe muito auê, não é? Nessa época do ano, comprar presentes, festas, vestir roupas novas, né? Comemorar com a família, os amigos. Então, isso a tradição da maioria das pessoas nessa época do ano. Porém, trabalhando com saúde mental durante muitos anos, eu vejo que muitas pessoas, independente da sua religião ou da sua nacionalidade, é, tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com essa época do ano. Não é uma época feliz necessariamente para eles. Então, tem pessoas, por exemplo, que não se dão bem com a família. Então, é uma época triste, porque a maioria das pessoas estão junto com a família, ou as pessoas, às vezes, até passam com a família, passam os feriados com a família, mas é um relacionamento tenso, né, onde existe briga, e discórdias e tudo, e competições, ou então foram famílias disfuncionais, onde houveram abusos ou traumas de alguma forma, ou então a pessoa passou também por momentos tristes nessa época do ano, perdeu um ente querido, é o aniversário da morte de algum amigo, algum ente querido, ou às vezes a pessoa perdeu um bebê, né, uma gestação, ou uma criança já depois de nascida, nessa época. Então, assim, existem vários motivos, eu só estou citando alguns exemplos de motivos pelos quais as pessoas muitas vezes não gostam nessa época do ano. Tem muitas pessoas também que não é nem porque não se dão bem com a família
ou porque aconteceu algum trauma, mas algumas pessoas odeiam essa comercialização, o trânsito fica péssimo, as lojas ficam super congestionadas, essa pressão toda para comprar presente, para dar presente para todo mundo. Então, tem pessoas que eu, pelo menos, não gosto de dar presente obrigado para alguém, né? Muitas vezes, nessa época do ano, você acaba dando porque você não quer ser mal educado ou inconveniente, mas eu prefiro dar presente, eu gosto muito de dar presente, mas eu prefiro dar presente espontaneamente, sem ter obrigação numa data específica, na época de Natal, onde tudo é mais caro, que a gente tem que comprar um monte de coisa ao mesmo tempo e tudo. E é difícil comprar porque as lojas estão superlotadas, o trânsito péssimo e tal. Então, assim como eu, tem muitas outras pessoas que prefeririam dar presentes em outras épocas, sem ter aquela obrigação de dar naquela época para todo mundo, né? Presentes para vizinhos, professores de criança e conhecidos, amigos, familiares, tal. Então, uma coisa é você dar presente para os seus filhos, né? Os seus pais, irmãos, pessoas chegadas e tal. Outra coisa é você precisar comprar presente para todo mundo, pessoas que você tem uma certa consideração, mas quando precisa ter essa coisa de comprar presente para todo mundo ao mesmo tempo, às vezes até dá dor de cabeça, né? Não é verdade? A gente está fazendo compra de Natal, tentando pensar o que eu dei ano passado, o que eu vou dar esse ano, o que tal pessoa gosta, será que eu já comprei? Peraí, deixa eu olhar na minha lista. Então, dá dor de cabeça essa tarefa de comprar presente para todo mundo. E, obviamente, é uma coisa que pesa no orçamento, na verdade. Então, às vezes as pessoas estão passando por dificuldade, ou têm uma vida difícil, ou está recomeçando um lugar novo, um trabalho novo, ou está desempregado, ou tem problemas de saúde, não pode trabalhar direito. Então, tem uma série de coisas que levam a pessoa a ficar angustiada e sentir mal com essa febre toda de presente. Então, o Álvaro está dizendo aqui, eu odeio minha sogra. Eu acho que é uma coisa interessante que na cultura brasileira tem muito essa coisa, né, de sogra. Coitada das sogras, né? Tem umas sogras que realmente merecem essa fama, mas tem umas que são boas, né? Não é toda sogra que é ruim, eu não sei, eu não conheço só a sogra, Álvaro. Mas você tem que comprar presente para ela também, não é verdade? Ou então, pelo menos, conviver nessa época de Natal. O Alexandre está falando, é verdade. Vou dar uma bomba para ela. Não, não dá uma bomba para sua sogra, não, Álvaro. Coitado. Então, acho que todo mundo merece viver, né? O Alexandre colocou aqui um ícone, colocou também que você odeia os foguetes de final de ano. É uma coisa que atormenta os animais também, né? Se você tem um animal de estimação, um cachorrinho, um gato, ou mesmo um pássaro, né, de estimação, eles são muito sensíveis para barulho, né? E faz muito mal para eles. Existem até campanhas que recentemente estão surgindo de proteger os seus animais, de também não soltar fogos muito perto de casa, ou extensivamente, né, em regiões, áreas residenciais, não é? Então, é uma coisa que pode deixar as pessoas surdas e mesmo os animais de estimação. É uma coisa que atormenta demais, né? Os coitadinhos. E assim, sem contar uma série de outras coisas. As pessoas às vezes bebem demais, na verdade. Eu já vi várias situações, várias circunstâncias em que as pessoas
beberam demais nessa época do ano, com amigos, com essas festinhas, ou mesmo em casa, e aí incorrem acidentes de carro, né? É uma época que tem bastante acidente de carro, essa época de final de ano, em todos os lugares, principalmente no Brasil. Ah, o Alexandre deu uma risada e está falando aqui, verdade, ela é terrível. Não estou falando que ela é terrível, não. Você que está falando. Para quem tem crianças, a Alexandre está dizendo, para quem tem crianças pequenas, nem se fala. A Juliana colocou aqui umas figurinhas chorando, né? Assim, pelo jeito você não gosta dessa época, né? Ou você tá, ou sua carinha é por causa dos comentários do Alexandre. Espero que você não seja a sogra dele. Ah, então, assim, tem aqui um coraçãozinho, né? Que a Juliana está colocando, um, uns outros ícones. Então é isso. Então, assim, o que vocês sentem, né? Assim, o Alexandre já se expressou, mas coloque os seus comentários também. O que vocês acham nessa época de final de ano? Vocês gostam, ou vocês não gostam? Eu até tinha colocado aqui uma enquete, mas eu não estou conseguindo acessar por um motivo. Ah, aqui conseguir. Então, eu coloquei aqui uma enquete para vocês responderem o que vocês acham. As respostas não são anônimas, tá? Então, vocês podem... eu não sei quem respondeu o quê, só vou saber as porcentagens, né? Quais foram as respostas da maioria das pessoas e qual a proporção. Então, a pergunta é o seguinte: como você se sente nos feriados de final de ano? Primeira opção, muito feliz, né? Se você gosta, se você se sente bem, então você opta por essa resposta. Segunda opção, tanto faz, são dias quaisquer, como quaisquer outros. Então, e aí a terceira opção é muito triste. Se você ou ficar triste, ou você não gosta, você fica irritado, você, né, não gosta dessa época do ano por qualquer motivo, não é necessariamente porque você teve um trauma, pode ser, mas também se você se irrita por qualquer outro motivo, essa coisa toda de gastar dinheiro demais, então aí você escolheria essa terceira opção, se você não gosta dessa época de final de ano. Então, e assim, é muito importante a gente ser sincero, né? Porque às vezes as pessoas, eu vejo muito isso no meu consultório, às vezes as pessoas sentem dessa forma, muitas pessoas sentem dessa forma, não gostam dessa época de final de ano, ou às vezes ficam muito tristes, muito deprimidos, às vezes entram em crise, né, emocional, e mas elas se sentem envergonhadas até de falar, de comentar, porque elas não querem ser diferentes, né? Elas não sentem a vontade de comentar isso com os familiares ou com os amigos, ou às vezes a pessoa é uma pessoa que não tem muitos relacionamentos, ela se sente isolada, e não pode nem falar, conversar com alguém sobre isso, e mesmo que possa, ela se sente muitas vezes envergonhada, mas é uma coisa normal, o que você sente é o que você sente, né? Eu acho que não existe nada em termos de gostar ou não gostar de algo que seja certo ou errado. Gostar, os seus sentimentos é uma coisa sua, né? Não existe certo ou errado. Mas o mais importante é você ser sincero consigo mesmo, né? Se você entra em crise, por exemplo, tem muitas pessoas que entram em crise emocional, de ficar deprimido ou muito ansioso, o que quer que seja, nessa época do ano, e nunca buscou ajuda, né? Se sentem horríveis e nunca pararam para pensar o porquê. Às vezes a pessoa nem sabe exatamente por que ela se sente dessa forma, mas é uma coisa forte que atinge a vida dela, que compromete a qualidade de vida, né? Ela não, muitas vezes a pessoa não produz tanto, né? E assim, não existe problema nenhum em você sentir o que você sente, né?
Mas é muito importante você tentar entender se você sabe o porquê, se existiu algum trauma, se você passou por perdas, né, nessa época do ano, você tem más lembranças, né, memórias tristes ou memórias ruins, traumáticas ou o que quer que seja, negativas de qualquer forma, relacionadas a essa época do ano, ou se você está triste porque você está longe de seus familiares, você até gostava dessa época, mas eventualmente você está morando num outro país, né, nos Estados Unidos ou alguns os outros países, às vezes a gente tem audientes da Europa, de outros países, então, independente de onde você more, se você está fora do seu país, e você não pode visitar, né, por questões de documentação ou de dinheiro, ou o que quer que seja, a pessoa fica triste, né? Também porque é uma época que ela às vezes tinha memórias felizes, mas pelas circunstâncias atuais da vida dela, ela não se sente feliz, né? Então, é muito importante você se dar o direito de sentir o que você sente, né? Não tem não é culpa de ninguém que você se sente, quer dizer, não é só a culpa, né, que você se sente dessa forma, mas que se isso está atrapalhando demais a sua vida, se você se sente muito mal, ou você não entende muito bem por que você se sente dessa forma, você tem o direito também de entender, né? De procurar ajuda para você poder entender de onde que isso vem. Porque através de um processo de terapia, você vai poder resgatar as causas, né, do que você sente. Não é que você vai não é que é alguma coisa errada que você está fazendo ou você é doido por estar sentindo dessa forma, não é nada disso. Um processo de terapia não é só para as pessoas doidas, né? Para todo mundo. Eu fiz terapia durante décadas, né? Porque você não pode ser um bom profissional se você não se conhece, né? Nunca passou por um processo de terapia. Então, minha vida transformou 100% através de um processo de terapia, porque eu comecei a me conhecer, comecei a entender as coisas que eu sinto, as coisas que eu sentia, mudei o meu comportamento, porque tem coisas que a partir do momento que você entende de onde vem, você naturalmente muda. Eu me tornei uma pessoa mais feliz, né, mais realizada, consegui ter mais sucesso na vida, porque quando você resolve os seus nós, né, você deslancha, você consegue ser você mesmo, consegue fazer as coisas que você é capaz de fazer, né, e dessa forma você tem uma vida muito mais plena, de uma forma geral. E da mesma forma em relação a essa questão de como você se sente no final, em relação às festas de final de ano. E assim, existem muitos casos de suicídio nessa época do ano também, justamente por isso, as pessoas se sentem isoladas, elas se sentem tristes, muitas vezes elas, como eu disse, passaram por traumas, então, dependendo das circunstâncias, se isso se agrava, se tem algo mais que se adiciona nessa época do ano, a pessoa muitas vezes se sente sobrecarregada e acaba tomando uma decisão que é, né, muito triste. Então, não deixe chegar a esse ponto, né? E não deixe também isso comprometer a sua qualidade de vida, a sua felicidade, o seu bem-estar, né? Então, procure ajuda se você se sente estressado demais, às vezes as pessoas trabalham hora extra e ainda tem que comprar presentes, ou ainda tem que ir para festinhas, ou às vezes ainda tem que lidar com a solidão, né? De estar longe da família. Então, o que quer que seja que você esteja passando, isso não
não justifica você não procurar ajuda, porque todos nós temos questões, né, que surgem na vida, problemas, né, que a gente enfrentou. Muitas vezes é a família que passou por dificuldades financeiras ou ainda está passando, e isso deixou marcas. Então, crianças que nunca tiveram brinquedos, né, e que se sentiram muito mal, né, essa questão da autoestima, mexeu muito com a autoestima da criança. E então, tudo isso é uma coisa que afeta a vida das pessoas. Então, a Fátima colocou aqui, eu não gosto, é tudo muito surreal. É verdade, às vezes as pessoas se sentem dessa forma, né? A Fátima colocou aqui, a vida está ruim e nessa data todos fingem uma alegria que não existe. Temos um presidente horroroso, nosso Brasil está na miséria e vamos comemorar o quê? Pois é, muitas pessoas sentem assim como você, Fátima. Então, é uma coisa assim de, às vezes, até negar um pouco a realidade, não é verdade? A Fátima colocou aqui, além de tudo isso, perdi meus pais. Viver sem eles é muito triste mesmo. Boa noite, querida. É isso mesmo. Sinto muito, Fátima, querida, pela sua perda. Pois é, assim como você, muitas pessoas se sentem dessa forma mesmo, né? De estar assim, não compartilhar de todo esse mito, na verdade, né? Que a nossa sociedade vive e cria em relação ao Natal. Muitas pessoas se sentem bem e elas conseguem viver com alegria, curtir esse lado mais positivo e tal, né? Mas muitas pessoas não, né? E é importante a gente honrar esses sentimentos e principalmente honrar, você mesmo honrar os seus próprios sentimentos e não se sentir mal por se sentir diferente, né? Porque ser humano é subjetivo e não é porque por como assim todo mundo iria ficar feliz, né? Numa época do ano, não existe isso, não é? Então é como se ampliasse, né? Épocas assim muitas vezes amplia o que a pessoa já está sentindo, né? A pessoa já vinha, às vezes, de um ano difícil, ou um período difícil, ou uma vida difícil, então essa pressão toda de você ter que ser feliz, de você ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, comprar presentes, ter que ficar com a família, ter que viver um moldezinho que não cabe na vida de todas as pessoas, é uma coisa que deixa as pessoas para baixo, tristes, angustiadas ou até ansiosas, né? Então, mas assim, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que são muito criativas, né? Para lidar, então, com essa questão, por exemplo, de estar longe da família. Porque é uma coisa muito comum, né, entre imigrantes. As pessoas, às vezes, muitas pessoas não podem viajar, voltar para o seu país de origem para passar as festas com a família. Ou, às vezes, familiares morreram, né, e a família se desintegrou, ou não existe mesmo mais família, as pessoas, né, não tinham irmãos e tal. Então, as pessoas se reúnem com amigos, né? Ou as pessoas, tive pacientes que não era nem imigrante, eram americanos, que tinha problemas com a família, as famílias moravam perto, os familiares moravam perto, eles se reuniam nessa época do ano, mas era uma família disfuncional. Então, essas pessoas não gostavam de participar dessas reuniões em feriado, porque elas se sentiam muito mal. Sempre dava briga, ou as pessoas bebiam demais, ou era realmente uma família
tóxica, né, disfuncional. Então, alguns desses pacientes, eles mesmos criaram, a partir do momento que eles aceitaram isso neles, né, que, ok, peraí, eu não por que eu sou obrigada a ir em certas reuniões, sendo que eu sempre saio arrasado, sempre saio em crise, entro em crise emocional todo ano, por causa desses encontros com os familiares. Então, eles mesmos resolveram criar rotinas diferentes no final do ano. Então, por exemplo, um dos meus pacientes resolveu aproveitar essa época de final de ano, que a pessoa tinha folga do trabalho, para treinar, né, corridas, fazer mais exercício. Tem alguns deles que começaram a participar em maratona, né, de corridas, e essa época eles dedicavam a isso, para ir para algum lugar, para viajar, para participar de competições de corrida, ou então outros deles começaram a adotar uma rotina uma tradição de visitar asilos ou visitar orfanatos ou lugares para passar ali com as pessoas, ou hospitais, né? Outras pessoas que também estavam tristes, né, naquela época do ano. Então, pelo fato de essas pessoas, pelo menos, terem a saúde, né, de se locomoverem, poderem serem independentes, elas podiam ir visitar essas pessoas e ficar ali um pouquinho, não necessariamente levar presente, elas não se preocupavam com isso, mas o mais importante para essas pessoas era a companhia, né? Era você chegar lá e desejar um Feliz Natal, ficar ali um pouquinho conversando com o pessoal, dando um pouco de atenção. Isso vale demais, né? Faz uma grande diferença na vida das pessoas, né? Então, elas elas começaram a utilizar, algumas delas, essa época do ano para ajudar outras pessoas, né? Participar de trabalhos voluntários, né? De distribuir cesta de final de ano para pessoas que são pobres, ou pessoas que são sem teto, né? Então, assim, olha quanta coisa que é possível de fazer criativamente, né? Esses meus pacientes, eles mesmos tiveram essas ideias, né? Lidaram com a tristeza, com a angústia, a partir de um processo de terapia, de resolver seus próprios sentimentos. Eles mesmos encontraram a saída para os seus problemas. Então, veja bem que a saída não significa mudar a sua família, né? A gente não muda ninguém, né? Se você perdeu seus familiares, ou se você vem de uma família disfuncional, ou você mora longe dos seus familiares, não pode visitar. Então, são realidades que a gente não pode mudar, né? Então, mas eles conseguiram mudar a sua relação com essa época do ano por causa dessas ideias que eles tiveram, né? Usaram a sua criatividade para inserir algo positivo que passou a fazer bem para eles, que tinha a ver com o que eles queriam fazer, com algo que fazia bem para a alma desses pacientes, e dessa forma eles criaram sua própria tradição de Natal ou de final de ano. Alguns deles eram judeus, né? E tal, alguns deles eram ateus, não tinha religião nenhuma, mas não importa, né? O importante é que eles conseguiram entender e aceitar os seus próprios sentimentos e encontraram soluções criativas para lidar com a realidade, os sentimentos que eles tinham, né? Então, assim, da mesma forma,
é cada um de vocês, né? Então, se isso se estressa demais, comprar presente para todo mundo, isso e aquilo, de repente lance a ideia, por exemplo, de fazer, como é que chama? Nos Estados Unidos chama Secret Santa, né? Amigo oculto, né? Amigo secreto. Então, em vez de comprar presente para todo mundo, você compra presente para uma pessoa. Então, todos os familiares ou os amigos do trabalho participam ali. Quem quiser participar do amigo secreto, o amigo oculto, coloca os seus nomes. E aí, quando todo mundo decidir, decide-se por um presente, um preço simbólico, né, que não seja tão caro. E aí com todo mundo decidir colocar os seus nomes ali, ao sorteio, né? As pessoas tiram os nomes e compram presente para aquela pessoa, para uma pessoa que é o seu amigo oculto, em vez de comprar presente para todo mundo. Então, é uma outra ideia que as pessoas muitas vezes adotam, mesmo na família, né? Para resolver pelo menos essa questão de presente. O Álvaro colocou aqui, Brasil não tem emprego e nem saúde. Pois uma crise muito grande, né, que está passando. Os Estados Unidos também tem outros problemas, não é? A Europa está com outros problemas. Então, existem muitas coisas ruins acontecendo por aí, mas também existem coisas boas, não é? Então, assim, é importante a gente tentar focar no que a gente tem de bom. Então, às vezes a gente pensa, mas eu estou morando no Brasil, tá tudo bagunçado e tal, então não tem jeito de ser feliz. Tem sempre algo muito bom que a gente pode reconhecer. Então, o fato, por exemplo, de você estar vivo é uma coisa muito boa. O fato de você muitas vezes estar usufruindo de saúde, né? Ou às vezes você tem um emprego, ou você tem um amigo que seja, ou sei lá, sempre tem alguma coisa boa para a gente poder agradecer e a gente poder nos alimentar com aquele pensamento positivo. Mas não precisa ser falso, né? Você pode ser você mesmo, reconhecer e se respeitar nos seus sentimentos, né? E a partir daí você se sentir muito mais inteiro, centrado, né? Porque você está sendo honesto consigo mesmo, você não está vivendo uma vida que não condiz com o que você realmente sente, né? Então, assim, seja respeitoso consigo mesmo. Se você está com dificuldade financeira, não se coloque em dívidas demais por causa de presente para todo mundo, né? É uma coisa que muitas vezes leva as pessoas à crise também. Aí, às vezes, chega janeiro, você está endividado até o teto, né? Por causa das festas de final de ano, e aí vem uma outra onda de depressão porque você está